Fala pessoal, beleza? Vamos resolver agora o exercício 7 da lista 4, que é o último exercício. Ele é um exercício um pouquinho mais complicado, mas vamos com calma que a gente vai entender ele, tá? Então ele fala assim: dois recipientes fechados estão ligados um ao outro por um tubo capilar de volume desprezível. Os recipientes, de mesma capacidade de 1 litro, contêm gás oxigênio, cuja massa molar é de 32 gramas por mol, inicialmente a uma temperatura de 25 graus Celsius e uma pressão de 1 atm. Item A. Calcule a massa em gramas de O2 contida nos recipientes. Então, qual que é a situação? Vamos pegar uma figura aqui para enxergar melhor. A gente tem dois recipientes com volume V igual a 1 litro, tá? Ligados por um capilar de volume desprezível. Tudo bem? E aí ele dá a pressão e dá a temperatura que está esse sistema aqui, e ele quer saber qual é a massa de oxigênio que a gente tem nos dois recipientes. Legal. Então vamos lá. Vamos usar a equação de estado do gás ideal, PV igual a nRT. Tudo bem? Aí você tem que lembrar que o número de mols N é a massa dividido pela massa molar. Isolamos a massa e obtemos que a massa de gás vai ser a pressão vezes o volume vezes a massa molar dividido por R vezes a temperatura. Tudo bem? Agora é só substituir. A pressão é 1 atm, a gente converte ela para Pascal aqui, 1,013 10 a quinta. O volume são 2 litros, né? Então, 2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, tem que passar para metro cúbico. E a massa molar, eu converti ela para quilograma, então é 32 e eu coloco 10 a menos 3 aqui para passar para quilograma. Tudo bem? R é 8,314 e a temperatura é 298 Kelvin. Tudo bem? Fazendo essas continhas aqui, a gente obtém que a massa é 2,62 10 a menos 3 quilogramas, ou 2,62 gramas. Tudo bem? Essa é a massa que a gente tem. Então, a gente tem 2,62, 2,62 gramas de gás aqui, né, nos dois compartimentos. Né? Como a gente tem o mesmo volume nos dois, a mesma pressão, a mesma temperatura, tudo igual, a divisão de massa é igual entre os dois recipientes. Então a gente tem inicialmente 1,31 gramas no primeiro recipiente e 1,31 gramas no outro recipiente. Tudo bem? Então o item era só isso, a gente tinha que calcular a massa que a gente tinha em cada recipiente ou em todo o sistema. Tudo bem? Então a gente fez essa conta e obtivemos essa resposta aqui, 2,62 gramas. Legal. Agora, no item B as coisas complicam um pouco. Ele fala o seguinte: determine um novo valor da pressão na situação em que o gás de um dos recipientes é aquecido até uma temperatura de 100 graus Celsius, enquanto a temperatura do gás do outro recipiente permanece inalterada. Eu vou ler a pergunta do item C porque ela é feita junto com a do item B, tá? Aí no item C ele pergunta: considerando a situação descrita em B e desprezando a condução de calor através do capilar, determine quantas gramas de oxigênio passaram de um lado para outro. Ou seja, no item C ele já deu a dica. Para que aconteça o que aconteceu no item B, parte do gás tem que sair de um lado e ir para o outro. Tem que sair de um compartimento e passar para o outro. Tudo bem? Isso tem que acontecer. Porque o que eu estou fazendo? Vamos comparar aqui uma situação inicial e uma situação final. No início, os dois recipientes tinham o mesmo volume, eles tinham a mesma temperatura T0, que era 25 graus Celsius, né? Ou 298 Kelvin. Eles tinham cada um número de mol N0, que é o mesmo número para os dois, e eles estavam na mesma pressão P0. Tudo bem? Quando eu esquento um dos lados, um dos recipientes, o que acontece? O volume dos dois continua o mesmo, o volume não muda, né? Isso não muda. Só que a temperatura de um deles aumenta, muda para TF, enquanto que a do outro permanece sendo T0. A pressão dos dois vai mudar para um PF, eles têm que estar na mesma pressão, só que aí o número de mols vai ser diferente. Repara que eu chamei o número de mols do recipiente da esquerda de NF, e o recipiente da direita eu chamei de N0 mais ΔN. Então esse ΔN representa a quantidade de gás que saiu do recipiente da esquerda e foi para o recipiente da direita. Tudo bem? Então, ok, a situação é essa. Eu vou resolver o problema literal primeiro, para depois substituir os números, tá legal? Então vamos olhar para o recipiente da esquerda primeiro. No início eu posso aplicar a equação de estado, que vai ser P0 vezes V igual a N0RT0, usando esses dados aqui. Tudo bem? Os dados aqui do recipiente da esquerda antes de esquentar, na situação inicial. Analisando o mesmo compartimento, só que na situação final vai ser PF vezes V, que é igual a NFRTF. Tudo bem? Então eu olhei só para o recipiente da esquerda. O que eu vou fazer agora? Eu vou dividir uma equação pela outra. O V vai cortar e o R vai cortar. E a gente vai obter essa equaçãozinha aqui. P0 sobre PF igual a N0 T0 sobre NF TF.
As incógnitas aqui são PF e NF. Tudo bem? Vamos deixar sempre bem claro quais são as incógnitas do problema. Legal. Agora vamos olhar para o recipiente da direita. Inicialmente, ele tinha uma pressão P0, um volume V, um número de mol N0 e uma temperatura T0. Então a equação fica sendo essa daqui, ó. P0V igual a N0 RT0. Tudo bem? Na situação final, ele tem um volume V, que é o mesmo, uma temperatura T0, que é a mesma, um número de mols, que é N0 mais ΔN, e uma pressão PF. Substituindo esses caras na equação de estado, a gente fica com PFV igual a N0 mais ΔN, que multiplica RT0. Dividindo uma equação pela outra, fica P0 sobre PF igual a N0 sobre N0 mais ΔN. Repara que aqui as temperaturas cortam. Tudo bem? Só tem um problema. Se vocês olharem para essas duas equações, parece que a gente tem duas incógnitas, três incógnitas, né? PF, NF e ΔN. Mas não, a gente não tem três incógnitas porque a gente vai agora relacionar o ΔN com NF e N0. Como que a gente faz isso? O ΔN é a quantidade de gás que saiu do recipiente da esquerda e foi para o da direita. Então, o que a gente precisa ver é qual é a quantidade de gás que o recipiente da esquerda perdeu. Ora, ele tinha N0, terminou com NF, a quantidade que ele perdeu é N0 menos NF. Então, o ΔN é N0 menos NF. Tudo bem? Consequentemente, como a gente tem aqui nesse denominador N0 mais ΔN, vamos ver quanto que vale N0 mais ΔN. N0 mais ΔN é N0 mais N0 menos NF. Ou seja, 2N0 menos NF. Substituímos aqui. Beleza? Então a gente vai ter duas equações. Essa primeira equação aqui, que é a equação que a gente obteve analisando o compartimento da esquerda, e essa equação que a gente obteve analisando o compartimento da direita. Reparem que aqui eu já substituí por 2N0 menos NF. Então a gente tem que achar o PF, não é? Para achar o PF, o que a gente vai fazer? Nessa primeira equação, vamos isolar o N0. Isola o N0. Vai ficar P0TF vezes NF dividido por PFT0. Tudo bem? E a gente pega esse cara aqui e substitui na segunda equação. Então vai ficar P0 sobre PF igual. No lugar do N0, a gente coloca P0TF sobre PFT0 vezes NF sobre, duas vezes a mesma coisa, P0TF sobre PFT0, que multiplica NF, menos NF. Tudo bem? Então, por enquanto aqui é só continha. Aí a gente vai simplificar. Por exemplo, esse P0 aqui, eu simplifico com esse P0 aqui. Esse PF aqui, eu simplifico com esse PF aqui. Legal? Então aqui em cima vai ficar TF sobre T0. Aí esse NF com esse NF e esse NF, todos cortam. Aí esse NF não existe mais, não tem mais esse NF aqui, e aqui fica um 1. Temos essa equação. Aí eu vou passar todo esse denominador aqui multiplicando. Então vai ficar 2 vezes P0 TF sobre PF T0 menos 1 igual a TF sobre T0. Se vocês tiverem com problema para acompanhar a conta, pausem e analisem. É só passagens algébricas mesmo aqui, tudo bem? Aí eu passo o menos 1 para o outro lado, passo esse menos 1 para o outro lado, faço o MMC, obtenho isso aqui. Posso cortar o T0 com o T0, isolo o PF e obtenho essa expressãozinha aqui. PF é 2P0TF sobre TF mais T0. O que a gente faz agora? A gente substitui números, legal? 2 vezes 1, que eu estou usando a pressão em ATM, o P0 em ATM, vezes TF, 100 graus Celsius é 373 Kelvin, sobre TF, que é 373 Kelvin, mais T0, que é 298 Kelvin, porque era 25 graus Celsius. Fazendo todas essas continhas, a gente obtém que a pressão final é 1,1 ATM. Tudo bem? Então o item B está resolvido, PF é 1,1 ATM. Legal? Agora que a gente tem o PF, a gente pode olhar para o item C, para calcular a massa que passou de um para o outro. Para calcular essa massa, o que a gente vai fazer? Bom, voltando para essa equação aqui, a gente pode isolar o NF. Isolando o NF, vai ficar P0 vezes TF sobre... Vai ficar... Opa, calma. NF vem para cá, esse vai para lá, esse vai para lá. Aí fica NF igual a PFT0 sobre P0TF vezes N0. Tudo bem? Agora uma coisa interessante. Eu estou resolvendo o problema usando o número de mols. Mas eu poderia ter feito com massa, o problema inteiro, não faz diferença, né? Porque o número de mols é massa sobre massa molar. Então aqui ficaria uma massa sobre massa molar, uma massa sobre massa molar, a massa molar é a mesma, ia cortar, e aí a gente cai na equação das massas. Tudo bem? Então, MF, que é a massa final, ou seja, a massa que fica no compartimento da esquerda, vai ser PFT0 sobre P0TF, que multiplica a massa inicial que eu tinha nesse compartimento. Legal? Então vamos calcular esse MF, substituir os números.
A gente já sabe que PF é 1,1 atm, T0 é 298 Kelvin, P0 é 1 atm, TF é 373 Kelvin, M0 é 1,31, lembra lá do item A a gente achou que o total de massa que a gente tinha era 2,62 gramas? Então o que a gente tinha em cada compartimento, que representa o M0, era 1,31, então por isso que eu pus esse número aqui. Fazendo as continhas, a gente obtém 1,15 gramas para MF. Ou seja, a massa final é 1,15 gramas no compartimento da esquerda, e a massa da esquerda, e a massa inicial era 1,31. Então, qual foi a variação de massa nesse compartimento? 1,31 menos 1,15 dá 0,16 gramas. Então, 0,16 gramas saiu do compartimento da esquerda e foi para o compartimento da direita. Então, a massa do compartimento da direita vai ser 1,31 mais 0,16, e a massa do compartimento da esquerda vai ser 1,31 menos 1,15. Opa, não, vai ser 1,15, que é 1,31 menos 0,16. Tudo bem? Então, 0,16 gramas saiu de um lado para o outro. Beleza? Então, o que aconteceu? Só para resumir o problema de um jeito melhor aqui. Inicialmente, os dois recipientes estavam à mesma temperatura e tinham o mesmo número de partículas, né? Tinham a mesma quantidade de gás cada um. Só que como eu esquentei um deles e não esquentei o outro, a pressão dos dois vai mudar. E para eu conseguir esquentar um e não esquentar o outro, e a pressão dos dois continuar igual, entre eles, mas mudar, o que precisa acontecer? Uma certa quantidade de gás tem que sair do lado que eu estou esquentando para o outro lado. E aí é isso que acontece, essa conta que a gente fez. E é isso, perfeito, a gente chegou nessa conclusão. Legal? Então eu acho que esse problema fica muito mais fácil de entender o que está acontecendo quando você lê o item B e C juntos e tenta resolver eles juntos. Porque no fundo eles são um sisteminha, né? Então fica mais interessante olhar o problema dessa forma. Tudo bem? É um problema complicado, a gente teve que fazer muita conta, então eu aconselho você a revisar as contas, analisar tudo de novo, fazer com calma. Esse diagrama aqui que eu desenhei, eu acho que ajuda muito para entender o que está acontecendo, tá? Então, faça com bastante calma. E a ideia básica é entender o que está acontecendo, escrever as variáveis do problema, que nem eu fiz aqui, e aplicar a equação de estado do gás ideal para cada situação. Legal? A gente aplica lá 4 vezes, né? Aí toma umas razões e obtém 2 equações, 2 incógnitas, vai fundo e resolve o problema. Beleza? Qualquer dúvida, podem me mandar que eu tiro para vocês. Ok?